Quanta história, quanta doação humana, quantos conflitos, quanta exploração, quantas vidas se sucederam para que esse acúmulo de construções e de gerações nos dessem a Baía de Guanabara ou o Rio de Janeiro que temos hoje. E é interessante poder observar o centro do rio, um movimento de baixo para cima. É como se a gente saísse de uma selva de pedras para visualizar as curvas e contrastes que desenham uma Baía de Guanabara ancestral que volta lá no passado, antes mesmo dos europeus aportarem por essas bandas no início do século XVI. E a gente projeta uma Baía esculpida e exuberante, povoada por mais de 5 dezenas de milhares de nativos, convivendo em plena harmonia com a natureza. E somente partindo desse ponto, começamos a compreender melhor a história do surgimento do Rio de Janeiro e os épicos acontecimentos que se deram nesta baía. A França Antártica representa para nossa história um elo com o que de mais importante acontecia no mundo no século XVI. As ações de cada um dos homens envolvidos nesse empreendimento trouxeram consequências vistas até hoje para o nosso país, na nossa cultura, na nossa miscigenação, na nossa história e nossa humanidade. Os tupinambás a chamavam de Ilha de Serigipe. Os portugueses a rebatizaram como Ilha das Palmeiras. Por último, herdou o nome do seu primeiro colonizador, o almirante francês Nicolas Durand de Villegagnon. A épica instalação de uma pequena França em territórios tupiniquins em 1555 fascina demais a gente. Mas por baixo dos panos, desse bate-a-sopra entre portugueses, franceses, índios tamoios, índios temiminóis, até a fundação da cidade do Rio de Janeiro, o que a gente identifica é a ação humana, individual ou coletiva, sempre no limite, sempre no ápice. E, obviamente, com muitos ingredientes que norteiam o ambiente de todo poder em qualquer tempo, E aí você vê condenações, execuções, batalhas épicas, mentiras, manipulações. Não falta a vaidade humana, a intriga, tudo isso como alicerce do desejo de domínio da aristocracia do Velho Mundo. Mas para a gente entender e, de certa forma, reviver essas transições fantásticas do século XVI, a gente tem que entender primeiro o quadro geral político da Europa. E obviamente, nesse jogo, primeiro estava o todo-poderoso Carlos V, que era rei de Espanha e imperador do Sacro Império Romano Germânico. O Império Espanhol, conhecido como Monarquia Hispânica e Monarquia Católica, foi um dos maiores impérios da história. Foi descrito como o primeiro global, uma descrição também dada ao Império Português. Foi o império mais poderoso do mundo entre o século XVI e a primeira metade do século XVII. E que naquele período tinha duas ocupações: manter e ampliar. Manter as inúmeras posses e ampliar ainda mais essas posses, não só na Europa, mas também em terras fora da Europa, como as nossas terras de além-mar. O segundo era um expoente tão ou quase tão importante quanto o Carlos V, que era o Henrique II, o rei de França. O reinado de Henrique II tem sua história marcada por guerras constantes contra a Áustria, Espanha e oposição aos protestantes. Já era uma potência regional, mas que convivia com alguns fracassos naquele momento, em batalhas, principalmente contra a própria Espanha, e a crescente inquietude religiosa entre católicos e protestantes. Além disso, o rei de França possuía uma esposa, hoje, digamos, terrivelmente católica. E, claro, a gente não pode esquecer Dom João III, que, naquele momento, como rei de Portugal, vivia
uma corte esbanjadora. Herdou um império vastíssimo, mas demasiado disperso, de modo que o reavaliou com a ajuda de conselheiros, abandonando o projeto imperial de seu pai. Viveu um período de declínio financeiro. Sem a criatividade e a capacidade do pai, né? Em uma metrópole portuguesa cheia de dívidas, com uma religiosidade que atrapalhava os negócios, principalmente com os judeus. Mas havia mais ameaças contra a coroa portuguesa. Dom João também sentia um friozinho na barriga em se indispor sempre que se falava da poderosa França, não menos rica França, de Henrique II. E para encher ainda mais esse caldeirão de preocupações de Dom João III, nós temos o Conde da Castanheira, naquele período, Antônio de Ataíde, o primeiro Conde da Castanheira, que era um braço direito do rei, que alugava demais, né, a coroa, dizendo que os riscos de entregar em uma bandeja de prata, né, parte ou totalidade das colônias aos franceses era iminente. E isso já acontecia desde 1503, os primeiros corsários normandos e bretânicos que aparecem por esse território aqui. Essas visitas constantes dos franceses por esse litoral colocavam em dúvida, de certa forma, a capacidade que Portugal teria de proteger as terras do pau-brasil, que naquele momento pertencia a ela, inclusive, por dotes divinos, né? Então, tudo o que ocorre ou ocorreu por essas terras no século XVI fazia parte dos desejos e esforços dos reis de Espanha, de França, do rei de Portugal, da aristocracia europeia daquele período, né?